nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu falar um pouquinho. Graça e paz, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deixa eu baixar esse volume aqui, que é só para gravar o som. Oi, 1, 2. Aqui a voz da pastora é mais fraquinha. Amém. Amém. Amém nada. Amém. Som e teste. Alô. E... Nós estamos numa sequência de uma série chamada Encontros com Jesus. Nós vamos olhar para as Escrituras e pensar ali várias passagens de pessoas que se encontraram com Jesus. Quem estava aqui domingo passado? Qual foi a pessoa que encontrou com Jesus domingo passado? Qual foi o texto que eu li? Quem foi a pessoa? Ixi, eu tenho que pregar de novo. Ninguém esquece aquele cara, gente. Como é que vocês esquecem ele? O Júnior estava aqui. A Júnior não estava, mas já deve ter visto na internet. Certeza que ela assistiu. Eu acho que eu só não lembro o nome dele. Qual foi o encontro de Jesus semana passada? Um homem endemoniado. Quem era ele? Lá não tem o nome dele. Mas sabe que ele era de uma cidade chamada Gadara. E ele era o Gadareno. Se vocês não decoraram isso, gente, vocês têm que ler Bíblia pelo menos uma vez cada 10 minutos. O Gadareno, o cara que tinha uma legião de demônios. Eu falei domingo passado que era uma legião. Quando ele usa a expressão legião, é lá do Império Romano. 6.000 soldados era uma legião de soldado romano. Então, quando o escritor coloca que havia uma legião, era por volta de 6.000 demônios em uma pessoa. Tem gente que tem gadareno no ouvido, porque não escuta, não grava uma coisinha simples dessa. Abre os ouvidos e escute. O texto da semana passada, o gadareno encontrou com Jesus, mas não foi o gadareno que veio até Jesus, foi Jesus que foi até ele, lembra? Jesus atravessou o mar e chegou do outro lado. Essa foi a historinha de domingo passado. Então, quem não se encontrou com Jesus ainda, tem dificuldade de crer nessas coisas. Onde Jesus encontra com um homem que 6.000 demônios saem dele e vai para os porcos morrem e as pessoas ficam, nossa, perdemos um monte de porquinho, tá? Mas salvou um homem. Todo mundo tinha medo dele. E hoje não está diferente, gente. As pessoas estão amando mais os porquinhos e as porcarias desse mundo do que Jesus. Do que a vida, do que uma alma. Você fala assim, vamos lá evangelizar? Não posso, não tenho tempo. Vamos lá na Expo Prima? Ah, meu amigo, a gente arruma até o que não precisa para poder ir, porque é gostoso, festa, alegria, mas para você atravessar uma tempestade como Jesus fez com os discípulos e chegar na cidade de Gadara e mostrar para eles, olha, assim que se liberta um homem. E hoje nós vamos ter um novo encontro. O pastor vai ministrar sobre uma pessoa que encontrou com Jesus. Só estou vindo lá no Gadareno para você lembrar que nós estamos numa série. Então, se você perder um domingo, vai lá no YouTube e assista para você saber toda a sequência daquilo que nós estamos estudando. Talvez você se veja numa dessas pessoas que se encontraram com Jesus. Que Deus te abençoe, varão, em nome de Jesus. Está tossindo. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Esse texto que nós vamos ler só tem aqui nesse livro de Lucas, não tem nos outros evangelhos. A maioria das histórias, repete em todos os evangelhos, mas essa aqui é exclusiva do livro de Lucas, que era um cara que anotava tudo, detalhes das coisas. Então ele trouxe para nós essa história importantíssima para que nós ficássemos sabendo o que aconteceu aqui, em Lucas 7, versículo 11. Se falar esse microfone, pega esse outro. Logo depois, ele vem aqui de uma história do oficial romano, que vem pedir para Jesus, pediu para
empregados dele irem até Jesus, chamar Jesus para curar um servo dele que estava muito doente. Então ele vem de uma história dessa aqui. E aí, chega aqui no versículo 11. Diz assim: logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim. E uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro de um único filho de uma viúva. E uma grande multidão da cidade acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam e Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus devolveu ele à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós. E hoje Deus visitou seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e aos arredores. Então, olha só. Essa cidade aqui, cidade de Naim, era uma vila, um vilarejo, uma aldeia, bem pequenininha, da Galileia. Que é a cidade onde que Jesus cresceu, onde Jesus morou bastante tempo. É uma região de Israel. Jesus morou lá, cresceu nesse lugar na Galileia. Então ali pertinho tinha essa aldeia chamada Naim, um vilarejo. E ali estava acontecendo que uma viúva, que tinha um único filho, e esse menino tinha morrido. Um jovem, diz aqui, não fala a idade dele, nem o nome dele, nem o nome dela. E estavam levando, estava seguindo o enterro. Eles estavam saindo da cidade, porque não podia ser enterrado dentro da cidade. Era uma tradição deles ali, né? O cemitério fica fora da cidade e não podia pegar uma pessoa morta e enterrar ali dentro da cidade. Tinha que ser fora, porque se tornava uma coisa imunda. E estavam levando, bem na porta de saída dela para enterrar o filho e a chegada de Jesus com seus discípulos. E o texto diz que Jesus estava vindo ali com uma grande multidão atrás dele, os discípulos e mais uma multidão. E a mulher estava vindo, levando para fora para enterrar o filho também, uma grande multidão seguindo ela. Então vinha lá uma grande multidão da tristeza, do choro, do fim, se encontrando aqui com uma grande multidão da esperança, da vida, da alegria e da solução. O encontro da vida e da morte na porta da cidade de Naim. E essa mulher era viúva. Naquela época e naquela sociedade, uma mulher dependia exclusivamente do homem, do marido. Na falta do marido, o filho homem seria a segurança dela, seria a provisão dela. E essa mulher estava então a perder a única herança que ela tinha, que era esse menino. Passaria então a depender da sorte, né? De alguém que de repente quisesse sustentar ela, dos vizinhos, dando uma cesta básica, ajudando ela, que ela estava perdendo ali o único homem da casa. Então imagina a tristeza dessa mãe, dessa mulher viúva, que estava sem o marido e agora perdia o único filho, levando o filho para enterrar e se depara ali na porta da cidade, ela saindo e a vida entrando. E Jesus olhou, olha só, texto que foi lido na semana passada, o gadareno, ele estava possuído por uma legião de demônios, ele não tinha condição nenhuma de ir até Jesus pedir alguma coisa para ele, de ir atrás de Jesus. E essa mulher também, e esse menino, esse jovem também, morto, também não tinha condições de ir até Jesus pedir nada para ele.
E também essa mãe não pediu nada para ele. Mas ali, a Bíblia diz que Jesus viu a tristeza da mulher, a angústia que ela estava sofrendo. Jesus olhou para ela e viu a lágrima dela. Jesus olhou e vendo o sofrimento dessa mulher, ele chegou até ela e disse assim: não chore. Meu Deus, como é que ela não ia chorar? Ele disse então para ela: não chore. Quando aí o texto fala assim: quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela e disse: não chore. Então ele foi até o caixão, tocou no menino. Eu acho que tem gente que está correndo até hoje de ver. O menino levantou do caixão e começou a conversar. O encontro da vida com a morte ali naquele momento trouxe esse menino de volta para a vida. Ali não fala mais nada depois. O que aconteceu com essa mãe, com esse menino, se eles queriam seguir Jesus, se eles foram para casa, não fala mais nada. Mas ali, o encontro da vida com a morte trouxe de volta não só o filho morto, mas a dignidade dessa mulher, a vida, a esperança dessa mulher, ele trouxe de volta. Então perceba como que Jesus vê no meio de uma multidão. Como é que Jesus sabia que era ela a mãe? Ele era Jesus, ele era Deus, né? Mas tinha um monte de gente ali chorando. Porque as pessoas naquela época, quando ia para um enterro assim, tinha gente que tinha até uma galera, uma equipe de choro. Tinha uma mulherada que ia para chorar mesmo, para lamentar ali o morto, né? Então, eu imagino que ali tinha um monte de mulher chorando. Carpideiro, só. É? Carpideiro. Carpideiro? Contratado para chorar nos velórios. Para chorar duro mesmo, assim. Lamentar. Então, tinha um monte de mulher ali lamentando e chorando, mas ele olhou e viu a mãe, a lágrima da mãe. Quando eu vejo um texto desse, eu penso, como nós, mães, somos vistas por Jesus, na nossa lágrima pelos nossos filhos, no nosso clamor, na nossa petição, no nosso choro, quando nós estamos lá dentro da nossa casa, pedindo o favor de Deus sobre a nossa família. Ele vê. Olha a importância de uma mãe. Eu sei que o pai também é muito importante, mas estamos falando da mãe porque o texto está falando. O pai tinha morrido. O pai havia morrido, então a mãe era responsável única por esse jovem. E ela estava ali chorando. Jesus olhou o choro e a aflição dela e trouxe vida para o filho dela e trouxe de volta a dignidade dela, a esperança dela, a vida dela. Então eram duas procissões que estavam acontecendo, né, ali. Se encontraram na entrada da aldeia. De um lado o cortejo da morte e do outro lado a procissão da vida chegando. Procissão por causa da multidão que eu estou falando. O encontro dos dois ali. Então tinha ali a multidão sem esperança, seguindo a morte ali, e a multidão da esperança, da alegria, que estava seguindo Jesus. Interessante, eu estava vendo na geografia, que a vila, hoje uma vila na Índia, fica num lugar alto, e eles estavam descendo, a multidão. Então a morte, né, descendo para a morte, e eles estavam a multidão subindo. E hoje dá para essa ideia, quem está descendo para a morte, quem está subindo para ir para o céu. Isso mesmo, descendo para a morte e subindo para a vida. As lágrimas da mulher falaram, né? E Jesus ouviu. Então não houve nenhuma palavra da parte dela, mas as lágrimas e a dor inconsolável da perda do filho, Jesus ouviu, chegou até o coração dele, que é o Senhor da vida. Então, assim como o gadareno não teve condições de ir até Jesus, esse menino também, diferente de outros relatos na Bíblia, de pais que foram até Jesus pedir, né? Teve uma mulher que foi pedir para Jesus para curar a filha dele, a filha dela,
uma menina, um pai que foi pedir porque a menina estava doente, tinha acabado de morrer. Teve relatos de um pai que foi pedir pelo filho que se jogava no fogo, que se jogava na água, que ele tinha convulsões, e Jesus ia até o local e fazia, né, as curas, as libertações. Mas nesse caso do gadareno, Jesus foi até ele, porque não tinha condições de ir até Jesus. E esse menino também estava morto. Perceber, mesmo uma multidão, mesmo com a multidão, ele se preocupa com a testa pessoal. Pessoal. Então, vamos lá. Exatamente. Tanto da tarefa dela, pessoal, mas uma pessoa. Não é só, ele já alimentou a multidão, ele fez coisa para a multidão, mas ele também para a pessoa. A pessoalidade dela, né? Exatamente, a individualidade da pessoa, o desejo, a necessidade que a pessoa tinha ali no momento, né? Então, mesmo que nós estamos no meio de uma multidão, porque a gente pensa assim, caramba, Deus é tão grande, soberano, acima de tudo e de todos. E nós estamos aqui como formiguinhas aqui embaixo, né? Se Deus olhar a gente lá de cima, da grandeza do poder dele, e ver aquele formigueirinho assim de gente, e ele sabe, tem um texto da Bíblia, não lembro onde agora, que diz que ele sabe o nosso nome e o nosso sobrenome. Já viu umas pessoas que revelam CPF das pessoas? Assim? Não estou falando que isso é revelação, de repente, às vezes nem é, às vezes vai lá e pega o documento da pessoa na rede social, mas Deus sabe o nosso CPF? Ele sabe. Ele sabe o nosso RG. Ele sabe o nosso sobrenome. Ele sabe a nossa aflição. Ele sabe o que está acontecendo aqui dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Ele sabe tudo, e como a Val disse, ele olha individualmente para a gente, no meio da multidão, no meio do formigueiro. E ele sabe o que está acontecendo. Ele sabia o que estava acontecendo com o gadareno lá dentro do cemitério. E agora outra história de cemitério, né? Menino indo para ser enterrado. E ele olhou a mãe, viu a aflição dela e foi até ela. Não chora, mãe. Ou seja, eu estou aqui para trazer a solução. Tocou no menino, o menino levantou. Então, Jesus se sente tocado pela situação que ele sabe muito bem das nossas vidas. E muitas vezes, né, no caso, que ele tomou a iniciativa diante das lágrimas dessa mãe, porque as nossas lágrimas falam. Porque tem momentos na vida, acho que todo mundo aqui já deve ter passado por isso, que a gente não consegue nem falar, a gente só consegue chorar. Que a gente não consegue nem dizer o que a gente está sentindo. Mas Deus põe o ouvido assim e está lá escutando a lágrima da gente caindo, da nossa aflição. São esses momentos que o Senhor lê as nossas lágrimas e vai até o nosso encontro, traz solução. Jesus tem compaixão, porque Ele é o Senhor da vida. Ele não é insensível à nossa dor, ao nosso sofrimento. Então Ele não se afasta, Ele vai até a mulher. Jesus se compadece dela, de tantas pessoas que estão cansadas, aflitas, enfermas, marginalizadas como estava o gadareno. E Jesus se envolve com os dramas humanos. Ele se envolve. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é santo, mas Ele se envolve com os dramas humanos. Ele não tem receio, olha que coisa maravilhosa. Ele não tem receio de tocar em algo impuro, porque o cadáver era impuro para o povo judeu. Quem tocasse num cadáver tinha que passar por um processo de purificação, um ritual de purificação, porque ficava imundo. Tinha que ficar fora de casa, num lugar separado. E Jesus não se importou de tocar numa coisa imunda em favor daquela mulher. Jesus ele não tem receio de tocar algo impuro, ele transgride aqui o tabu religioso sobre a impureza do cadáver. Para Jesus, a vida está acima de todo legalismo. Isso aqui
foi uma coisa que mexeu muito comigo quando eu estava lendo o texto, quando eu estava aqui escrevendo. Que Jesus, ele transgride o tabu religioso sobre a impureza do cadáver, porque ele está, para ele a vida está acima de todo legalismo. Lembra uma vez que Jesus falou, Davi foi comer um pão, né? Um pão que era consagrado lá, que ele não podia comer, estava com fome. E eles foram lá e comeram o pão. E aí os sacerdotes falaram, mas eles não podem comer esse pão aí é santo, é lá do santuário, do lugar santo. Mas ele estava com fome. E ele comeu aquele pão. Jesus conta essa história também, né? Amor. No Novo Testamento, Jesus conta essa história. Então, Jesus muitas vezes quebra o tabu religioso em favor do ser humano. Em favor dos discípulos dele ali, ele fez isso. Então, ele não tem receio de fazer isso por nós. Jesus não só restitui o filho de volta, como ele também restitui a vida da mulher, a situação social dessa mulher, né? Porque a situação social dela estava comprometida. Ele restaura o filho, restaura a dignidade da mulher, restaura a esperança, a alegria dela. Então Jesus é a nossa esperança no meio das tragédias. Existem tragédias que acontecem na vida que parece que não dá para suportar. Que passa, que vai além do que a gente possa suportar. Mas Jesus também é a esperança no meio das tragédias, no meio de coisas tão difíceis para nós. O Senhor da vida tem poder sobre a morte, e Ele se compadece da dor humana, e Ele intervém nas situações de desespero de cada um de nós. E eu quero trazer hoje aqui para nós 3 lições sobre essa história. A primeira lição que eu quero trazer é que Jesus vê a nossa dor. A Val falou ali, né? Jesus vê a individualidade, Jesus vê a nossa dor, Ele não ignora as nossas lutas. Jesus está atento na nossa dor, Ele se importa profundamente com os seus problemas, com a sua dor, com o seu sofrimento, com a sua aflição, com as suas lágrimas. E Ele está disposto a agir em nosso favor. Então nós nunca estamos sozinhos nos nossos momentos mais difíceis da vida. Momento de perda, momento de morte, como foi aqui, momento de enfermidade, né? Quantas pessoas às vezes chegam no médico, recebem lá um diagnóstico, sai dali, não, minha vida acabou aqui, né? Então Jesus está conosco nesses momentos mais difíceis da vida. Jesus está conosco quando a gente perde alguém querido. Jesus está conosco em todos os momentos. Tem uma poesia, né, lá das pisadas na areia, lá, né? Que fala que em todos os momentos, as dificuldades da vida, que Jesus está conosco, né? E nos momentos que não via lá, as pisadas, cadê? Jesus estava me carregando. Isso, Jesus estava carregando no colo. E é isso. Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Nas piores, nas tragédias, nas dificuldades, nas tribulações. E como nós cantamos aqui, se nós estivermos firmados nele, nós podemos voar sobre a tempestade. Se o trovão e o mar se levantar, as ondas do mar, nós podemos voar junto com Jesus no meio da tempestade. Ele está conosco sempre, como ele apareceu ali para aquela mulher. Então Jesus vê a nossa dor. Ele não ignora nenhuma das nossas lutas. Então essa é a primeira lição que eu quero trazer hoje. Jesus vê a nossa dor. E o que isso me ensina? Que nos momentos mais difíceis e de dor, eu devo orar e confiar em Jesus. Por mais difícil que seja. Por mais problemático que seja. E tem umas coisas que parece que não tem solução. Como a morte. Não tinha saída. Mas lá na saída, ela encontrou a vida. Então, no seu maior problema, se Jesus venceu a morte, levantou o menino da morte, o que ele não fará por nós? Será que tem algum problema difícil para ele?
Então é orar e confiar que Jesus está vendo tudo e vai dar a solução. Segunda lição que eu quero trazer aqui. A compaixão de Jesus nos transforma. Então Jesus se compadeceu daquela mulher. E olha uma coisa que eu vou te falar agora, importantíssima, para mim e para você. A compaixão, ela não é passiva. A compaixão é ativa. Como Jesus fez aqui. Ela é transformadora. Ele agiu para trazer de volta o menino. Então ele age para trazer alívio e restauração. A compaixão de Jesus nos chama a não permanecermos no sofrimento, na morte, mas a caminhar rumo à cura, a levantar da morte. O que isso nos ensina? A compaixão de Jesus nos transforma. O que isso nos ensina? Que nós devemos ter compaixão pelo outro, buscando ajudar de forma prática. Porque a compaixão não é passiva, ela é ativa. Então, quando você se compadecer de alguém, de alguma situação de alguém, vai e age de forma prática para ajudar a pessoa. Vai lá na casa da pessoa. Vai lá e conversa. Vai lá e traz uma palavra. Vai lá e leva uma cesta básica. Vai lá e ajuda no que está precisando. Tem que ser prática. Não só blá, blá, blá. O serviço, a compaixão pelo outro tem que ser ativa. Então é isso que Jesus nos ensina, que ele teve compaixão, foi lá e resolveu. Ah, mas ele era Jesus, ele era Deus. Mas nós somos filhos e servos. Estamos aqui para fazer o que Jesus nos ensinou. Então essa é a segunda lição do texto. A compaixão de Jesus nos transforma. Terceira lição desse texto de hoje. Jesus é o Senhor da vida e da morte. Então ele não apenas restaurou a vida do filho da mulher, mas também a dignidade, a esperança da mulher. Então Jesus tem poder para resolver qualquer situação, por mais difícil que ela seja. E o que eu aprendo com isso? Que confiar em Jesus pode renovar a nossa vida, pode renovar o nosso casamento, pode renovar a nossa família, se a gente se entregar a Ele. Porque se Ele é o Senhor da vida e da morte, Ele pode restaurar qualquer coisa, Ele pode trazer vida na morte, tudo que tiver morto. Não é só a morte física, não. Ele pode trazer alguém que está morto espiritualmente de volta. Ele pode trazer coisas que morreram dentro de nós de volta. Ele pode fazer qualquer coisa, porque Ele é Deus. Então a mensagem aqui desse texto, a história ensina que Jesus é o Senhor da vida e da morte. Ele vê as nossas dores e se compadece de cada um de nós. Age em nosso favor. E a compaixão de Jesus transforma o desespero em esperança e restitui o que é perdido. Mesmo nos momentos mais difíceis da vida, de maiores perdas na vida, Jesus está presente e Ele vê o nosso desespero. Ele é o Senhor da vida e Ele tem o poder de transformar qualquer situação de desespero em esperança. Então isso nos mostra que nada, absolutamente nada é difícil para Ele. Nenhuma situação é complicada para Jesus. E tem umas coisas que a gente olha e não vê mesmo saída, não vê solução. A gente não consegue enxergar. Tipo assim, nós temos que levar essa situação, porque ela não tem jeito. Vamos ter que levar ela até o fim assim. Mas sabe que Jesus sempre dá um jeito? É do jeito dele. Do jeitão dele. O jeitão dele é sempre o melhor. Se ele foi capaz de transformar o gadareno, era um homem que morava nos sepulcros. Ele se cortava. Ele era sujo, fedido. Ele ficava amarrado com correntes e ele quebrava as correntes, tudo assim. Ninguém podia com ele. Ninguém conseguia entrar naquele lugar por causa daquele homem. Aquele tipo de pessoa que ninguém consegue passar por perto ali, porque ele era
Ele era endemoniado, ele era sujo, ele era ruim, ele era bravo, ele era perigoso, essa palavra. Então não dava para passar por ali. Um lugar que ninguém podia ir. Porque ele tinha quantos demônios? Uma legião. 6.000 demônios numa pessoa só. Então era um miserável. Eu imagino que ele devia ter os dentes tudo estragado. Possivelmente comia coisas que tinha ali dentro do cemitério. Imagina a situação dele. Se Jesus pegou esse homem, fez dele um ser humano sociável de novo, trouxe de volta para a vida em sociedade, fez dele um ser humano digno, se vestiu, tomou banho, comeu, foi para casa, de volta para a família. O que é difícil para ele? Nossa situação não chega nem perto de uma situação dessa. E às vezes a gente já fica apavorado e fica desesperado. Mas Jesus é o Senhor da vida e da morte. Nada é impossível para Ele. Qual a multidão dessas duas multidões aqui que não foi falado, né? Tem a multidão levando o morto sem esperança, e tinha a multidão da vida que vinha vindo junto com Jesus. De qual multidão você faz parte? Qual multidão você tem seguido? Vamos colocar aqui como as coisas desse mundo que chamam muito a nossa atenção, a moda, a onda da moda e tudo o que acontece, né? Nos chama para ir junto. E é muito fácil nós seguirmos essa multidão. É mais fácil, é mais tranquilo, é mais legal, muitas vezes é mais cômodo, por quê? Porque está todo mundo indo, então é só pegar o beirão e ir junto. Mas quando a gente decide seguir a multidão de Jesus, quanta coisa acontece para nos impedir. Fica difícil. As coisas se tornam complicadas. É como remar contra a maré, andar com Jesus. Ter um padrão de vida. Lembra, Daiane e Isaac, que a gente estava conversando outro dia, né? Seguir o padrão de casamento da palavra de Deus é remar contra a maré. Se a gente quiser olhar para a Bíblia e falar assim, como eu devo ser marido? Lê lá como Cristo amou a igreja, morrendo por ela. Como é que eu posso ser uma boa esposa? Aí a gente vai ler lá, sangue de Jesus tem poder. O mundo prega contra o padrão de Deus. Então, seguir a multidão da vida é complicado. É remar contra a maré. É difícil. Mas é a procissão da vida. E seguir as coisas que são contrárias a Deus é seguir o padrão da morte. Então, qual é a sua questão? O que ou quem na sua vida está numa situação de morte e que precisa se encontrar com a vida? Eu sei que às vezes a gente fala assim, mas eu não estou vivendo nenhum drama na minha vida tão grande. Mas os nossos dramas Jesus pode resolver, sejam eles quais forem. É colocar na mão dele, é se encontrar com o Rei da vida, com o Senhor da vida, que ele responde, ele resolve e ele dá solução. Então, isso que eu queria trazer para nós hoje, esse encontro de Jesus aqui, o encontro da vida com a morte.
E essas 3 lições que o texto traz, que Jesus vê a nossa dor, que a compaixão de Jesus nos transforma e que Jesus é o Senhor da vida e da morte. Esse encontro que Jesus teve aqui com essa mãe transformou tanto a vida do filho dela como a vida dela. Então, nossas questões são fáceis para o Senhor resolver. A sua questão, o seu problema, o seu drama, é só colocar na mão dele. E do jeitão dele, ele vai fazer a obra. Em nome de Jesus. É confiar nele inteiramente. Mas ter um encontro com Jesus. Nós estamos fazendo essas leituras aqui dos textos bíblicos para que você conheça cada uma dessas histórias e vá percebendo como se encontrar com Jesus transforma a vida da gente. Não tem como chegar até ele, se encontrar com ele, ter um encontro pessoal com Jesus e não ser transformado. E é qualquer problema. Então não desista de nada. Talvez uma situação que você esteja pensando em desistir, porque parece que não tem jeito. Jesus é o Senhor da vida e da morte. Ele pode trazer vida na sua morte. Eu quero que você feche seus olhos e pense. Se há algo que está morto dentro de você, sonhos que morreram, situação familiar, sua vida conjugal, você que está ouvindo pela internet, talvez uma situação de doença no seu corpo, na sua casa, na sua família, um filho seu que parece que está morto espiritualmente. Essa situação que veio à sua mente, que é o drama da sua vida. Se você colocar diante do Senhor, tiver um encontro com o Senhor da vida, o Rei da vida, Ele pode transformar essa situação, Ele pode dar uma solução, Ele pode dar uma saída para você. E Ele pode ressuscitar as coisas que morreram dentro da sua alma, dentro da sua vida. Ele pode ressuscitar aquelas pessoas que estão mortas espiritualmente. Ele pode trazer de volta para a vida com Cristo. Ele pode trazer de volta aquilo que você perdeu, aquilo que morreu dentro de você. Precisamos entregar nossas vidas para Ele, ter um encontro com Jesus e deixar que Ele transforme, que Ele faça do jeito dele a obra que Ele tem que fazer em nós. Em nome de Jesus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Aleluia. O texto é de Apocalipse 1:18. Jesus dizendo: eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho a chave da morte e do mundo dos mortos. Ele tem a chave para nos dar. Basta nós confiarmos nele, nos entregarmos para ele. Ele tem a chave, ele tem a solução para a nossa vida, para as nossas questões, para os nossos dramas.
Queria terminar essa mensagem com essa canção chamada Cristal. Não sei o que você está passando, não sei se essa palavra atinge o seu coração, se você está aqui, você está em casa, não sei qual é a sua necessidade. Eu quero dizer que Deus se importa muito mais do que com a sua necessidade, se importa com a sua eternidade. Ele quer te levar para o céu, Ele não quer que você sofra aqui, mas também não quer que você sofra eternamente. Essa canção é uma canção como se Deus estivesse dizendo isso para você que está ouvindo ou que ouviu essa mensagem. O Senhor dizendo para você como Ele conhecia aquela viúva que está dela. Eu conheço teu valor, te criei, te doei o meu amor. Se ninguém entende a tua dor, estou aqui, confia em mim. Eu não vou desistir de ti. O meu plano é maior. Vem segura minha mão, confia em mim, confia em mim. Eu restauro tua alma, teu primeiro amor. O meu sopro te dá vida, ressuscita, ressuscita. Eu conheço teu valor, te criei, te doei o meu amor. Se ninguém entende a tua dor, estou aqui, confia em mim. Eu não vou desistir de ti. O meu plano é maior. Vem segura minha mão, confia em mim, confia em mim. Eu restauro tua alma, teu primeiro amor. O meu sopro te dá vida, ressuscita, ressuscita. Eu restauro tua alma, teu primeiro amor. O meu sopro te dá vida, ressuscita, ressuscita. Eu restauro tua alma, teu primeiro amor. O meu sopro te dá vida, ressuscita, ressuscita. Senhor, em nome de Jesus, é uma história que lemos aqui, a passagem das tuas escrituras. Você fica imaginando a dor dessa mulher lá, sozinha, sem mais ninguém, apesar de estar no meio da multidão, sem seu filho único.
Se o seu marido que havia partido, mas que bênção ela tem encontrado com o Senhor. E o Senhor foi no encontro dela, a palavra diz que o Senhor se compadeceu dela. O Senhor se compadeceu de íntima compaixão. O Senhor olhou para ela e disse: não chores. Quem pode dizer para uma mãe que perdeu o marido, que está em sepultar o filho, uma dor inconsolável, e de repente uma voz celestial dizendo para ela: não chores. Eu imagino que dentro do coração daquela mãe, o desespero era tão grande quando ela ouve aquilo, ela deve ter pensado: é mais um para me consolar. Mas não era mais um, era a vida. Era a vida encontrando com a morte. E mais uma vez, a vida venceu. Senhor, encontre os que estão morrendo. Encontre os famílias que estão morrendo aqui na nossa igreja. Encontre os famílias que estão morrendo aqui nessa cidade. Encontre as mães que estão desesperadas com seus filhos. Os filhos que estão perdidos dentro de casa. Misericórdia, Senhor. Dentro de casa perdidos. Que não se fala, não conversa, não tem amor, não tem conselho, não tem carinho. Filhos que estão perdidos dentro Em nome de Jesus, Senhor. Venha restaurar essa noite, Traga, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, traga vida. Vida dentro da casa, vida dentro dos nossos fundos. Eu restauro Vida dentro da nossa tua família. Em nome de alma, Jesus. meu primeiro amor. O meu sopro te dá vida, ressuscita, ressuscita. Eu restauro tua alma, meu primeiro amor. O meu sopro te dá vida, ressuscita, ressuscita. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite, mais uma vez encontramos uma pessoa que se encontrou com o Senhor. Uma delas estava morta e ressuscitou. A outra estava triste e se alegrou. Que esta noite aqui, Senhor, saiam pessoas aqui ressuscitadas com a vida de Jesus. Em nome de Jesus. Alegres pelo encontro com o Senhor. Em nome de Que não Jesus. seja como uma multidão que só assiste, mas sejam pessoas que tenham experiência de encontro com Jesus. Porque esse é o nosso objetivo com essas ministrações. Cada um de nós possamos ter histórias para contar do nosso encontro com o Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, graça e paz, uma boa semana para você, você de casa, você aqui. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Que essa palavra de ressurreição, de milagre, alcance a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Lembre-se, você não pode levar este culto para a sua casa, mas você pode levar Jesus para a sua casa. Amém. Vá na paz do Senhor, em nome de Jesus. E até semana que vem. Oi, pastor. Eu vim buscar o Belém.